Como estou louvando com o pobre pecador, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. E meus olhos abriu, e agora merece em sua luz. Eu ouvi a palavra dessa graça sem par, e do céu. Mas quando me fiz converter, eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora merece em sua luz. Mas um dia senti meus pecados eu vi sobre mim. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Qual encosto então que levou meu Jesus a sofrer na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, e meus olhos abriu, e agora merece em sua luz. Amém? Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 22, versículo 39, no Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Nós temos que nos pregar milagres, curas, libertações. Mas vamos, irmãos, glória a Deus, pregar hoje sobre Jesus no Monte das Oliveiras, da sua prisão. Glória a Deus, depois da sua última ceia, né, que nós celebramos dos apóstolos, que foi a Páscoa. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi levado para os Montes das Oliveiras, os seus apóstolos, né, conduzido pelo Espírito Santo. Glória a Deus, foi para o Monte das Oliveiras para orar. Quem achou, diga glória a Deus. Então preste bem atenção, que é uma palavra que ela vai falar comigo e com você. Diz assim: então saiu e foi como costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entre em tentação. Portanto, se dera cerca de 1 quilo de pedra, e ali pôs de joelho e orava. E disse-lhe: Pai, quero passar de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu e o confortava. Posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grande gota de sangue e corria até o chão. E levantou-se da oração e veio para o seu discípulo, mas achou dormindo em tristeza. Disse-lhe: por que está dormindo? Levantai e orai, para que não entre em tentação. Amém? Pode assentar, irmãos, e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome de Jesus. Porque Jesus merece. Glória a Deus, Jesus merece. Aleluia, tudo que nós fazemos para Ele. Deus merece, porque Ele fez por nós. Aleluia, nos garantindo a nossa salvação, se nós permanecer fiel até o fim. Irmãos, nós sabemos aqui, Jesus, irmãos, indo para o Monte das Oliveiras, junto com seus apóstolos, né? Como de costume, Jesus, irmãos, sempre à noite, ele estava no monte, e ali naquele dia ele subiu para o Monte das Oliveiras para orar, porque ele sabia que o momento estava chegando. Amém? Ele estava angustiado, porque ele sabia que o seu tempo na terra estava terminando. Por isso que
ele disse para os apóstolos: é a última ceia que eu celebro com vocês, a última Páscoa que eu como com vocês. E depois, né, será no reino do céu. Amém? E a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que antes de ele subir para o Monte das Oliveiras, ele falou com Pedro, né? Ele disse: Pedro, Satanás pediu que se andasse contigo. Ele pediu para tentar a tua vida, mas eu joguei que não. Amém? Veja bem. E Pedro, naquele momento, respondeu: Senhor, se for até a morte, eu vou contigo. Amém? Porque Jesus estava dizendo que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, que ele ia ser entregue nas mãos dos malfeitores, e eles iam crucificá-lo. E Pedro disse: não vamos deixar. Os apóstolos disseram: não, nós vamos lutar. E o Senhor disse: olha, Satanás pediu para tentar vocês, mas eu roguei que não. E Pedro disse: Senhor, até a morte eu vou contigo. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo canta, 3 vezes tu vai me negar. Amém? E a Bíblia diz que quando Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, junto com seus apóstolos, junto com seus discípulos, e a Bíblia diz que ele se afastou com um quilo de pedras. Glória a Deus. E falou para os apóstolos: fique aqui, vigiai comigo. E ele foi orar. Ele foi pedir para que Deus viesse ajudar ele, porque ele estava sendo angustiado. Ele sabia que ele tinha que enfrentar a morte. Ele sabia que ele tinha que passar. Mas ele foi orar ao Pai. E a Bíblia diz que ele rogou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim. Glória a Deus, que está a acontecer comigo. Mas se não for, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E a Bíblia diz que naquele instante, os anjos do céu desceram para confortar, porque ele caiu em angústias profundas. Ele não estava suando. A Bíblia diz que o seu suor transformou-se em sangue naquele momento. A angústia que ele estava passando naquele momento ali. Amém? E a Bíblia diz que ele agora rogava ao Pai. E o discípulo para Jesus não conseguiram orar. Quando Jesus volta para os seus discípulos, estavam dormindo, em tristeza profundas. Glória a Deus. Talvez a sua alma também angustiada por aquilo que Jesus tinha falado. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: por que está dormindo? Por que não vieram comigo? Ore para que não entre em tentação. Amém? Nós sabemos, irmãos, que aqui está uma palavra importante para nós. Orai para que nós não entramos em tentação. Glória a Deus. Como nós se livramos da tentação? Oramos. Como nós vencemos? Na oração. Como nós podemos chegar no reino do céu? Na oração. Porque se você tiver força para orar, se você tiver força para buscar a Deus em oração, você é mais do que um vencedor na presença de Deus. Amém? Veja bem que os apóstolos mesmo sabia, né, que Jesus disse: olha, o diabo pediu para tentar vocês. Eles não conseguiam orar. Eles estavam naquele momento angustiados. Eles foram dormir. Amém? Mas Jesus mostrou para nós aqui que se nós queremos vencer a tentação, é através da oração. Se nós queremos vencer este mundo, é através da oração. Se nós queremos chegar no reino do céu, é através da oração, porque senão jamais poderemos entrar no reino dos céus. A única coisa que muda a sua vida, que muda a minha vida, é a oração. Amém? Não é cantar, não é vir na igreja, não. Mas a oração, quando você dobra no joelho, que você ora, aí, irmãos, o hino de cantar vai falar do profundo do teu coração. Quando você busca Deus, em oração, as palavras pregadas na igreja, ela entra no teu coração e conforta. Amém? Quando o inimigo arrama uma tentação para você, arrama uma laçada para você, o Senhor disse: não, você não vai tocar na vida dele, porque ele é meu. Amém? Pode bater as palmas, glorifica o nome do Senhor. Então o segredo para nós vencer, se você quer ser um vencedor, é na oração. Ora, para que não entre em tentação, ora. Porque mesmo que a tentação vier, ela não pode te vencer. Amém? Jesus mesmo que ele orou, ele enfrentou a morte. Amém? Ele venceu. É isso que ele está dizendo, que nós temos que orar para nós poder vencer as lutas. Porque muitas pessoas, ele aceita Jesus para a vida dele melhorar.
Amém? Não, nós aceitamos Jesus para um dia morar no céu com Ele. Amém? Porque no momento que você levantar a tua mão, aceitou a Cristo como Salvador da tua alma, aquele que controlava a tua vida, aquele que estava dentro do teu coração, aquele que estava dentro do teu corpo, amém? Que controlava você, que levava você para o mundo, fazer o que o mundo oferece. Ele vai sair furioso, porque ele perdeu a casa deles. Amém? E ele não vai deixar barato, ele vai lutar, ele vai batalhar. E a Bíblia diz que ele fica bramando como leão, para que poder tragar nossas vidas. Aí que nós temos que vencer, através do que? Da oração. Amém? Joelho no chão, orando a Deus, com sinceridade, coração vivo na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai começar a confortar o teu coração. A luta, você vai vencer em nome do Senhor. O Senhor está prometendo. Ele não está prometendo para você que você não vai passar a luta, não. Ele está prometendo para você que se você orar, você se livra da tentação, você é um vencedor. A tentação não pode entrar na sua vida. Amém? E hoje o que tem é a tentação. Amém? Tentação de todo lado. Começa nas famílias, glória a Jesus, né? Nos serviços, glória a Deus, em todo lugar. O inimigo está lutando e batalhando. Glória a Deus. Mas se queremos vencer, é através da oração, é através do jejum e da santificação na presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus passou pelo batismo nas águas, né? Recebeu sobre ele o Espírito Santo. Veja bem, Jesus recebeu o Espírito Santo depois do batismo nas águas, que João contemplou que ele descia sobre Jesus em forma de uma pomba, pousando sobre Jesus, o Espírito Santo, e naquele instante ali, Jesus sai daquele momento do rio Jordão, né? E conduzido por esse Espírito Santo ao deserto. E ele entra em oração e jejum no deserto. Glória a Deus. E a Bíblia diz que no espaço de 40 dias ele esteve ali. Mas, quando para Jesus, o inimigo, o tentador chegou. Glória a Deus, tentando querer vencer Jesus. Oferecendo o mundo para Jesus. Oferecendo dinheiro, oferecendo, irmão, orgulhos, né? Glória a Jesus. E Jesus não aceitou. Amém? Porque Jesus estava na oração, estava no jejum. Glória a Deus, ele venceu. Por isso que ele disse, eu venci o mundo. E vocês também podem vencer. Amém? Pode bater nas palmas, glorificar o nome do Senhor. As pessoas podem dizer, mas foi Jesus. Aleluia. Todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus na vida dele, glória a Deus, ele é o vencedor. Se você olhar aqui para Jesus, no versículo 22, para Jesus, quando Jesus fala com Pedro, glória a Deus, dizendo para Pedro que quando Pedro se converter, que o Pedro cuidasse dos seus irmãos, glória a Jesus. E olha que Pedro, irmão, já tinha participado da ceia com Cristo. Pedro já estava com Jesus, já pregava o Evangelho. Pedro já curava os enfermos também, junto com Jesus, né? 3 anos e pouco de ministério, junto com Jesus. E já no final disse, Pedro, você ainda não é convertido, mas no dia que você se converter, você cuida dos seus irmãos. Amém? E quando Pedro se converteu, glória a Deus, quando Pedro recebeu naqueles cenários, no espaço de 10 a 11 dias, reunido com os apóstolos, e mais de 120 pessoas ali, glória a Deus, reunido naquele salão, que já tinha se convertido ao Senhor, que estava esperando também o Consolador. Quando entra sobre ele o Espírito Santo, naquele dia, Pedro se converte na presença de Deus, porque o Espírito Santo mudou a vida de Pedro. Amém? O Espírito Santo, ele muda a nossa vida. O Espírito Santo, irmão, ele nos prepara para Jesus, porque ele, aleluia, está ainda na terra, junto com as suas igrejas. Igreja, eu digo, é o irmão, é a irmã. A igreja que eu falo é o irmão, é a irmã, que já entregou a sua vida para Jesus e vive na oração e jejum na presença de Deus. Pode bater nas palmas no nome do Senhor. Então, se você quer ser vencedor, não existe, irmãos, não existe batalha. Glória a Jesus, que você vai vencer somente na oração. Amém? Você pode também até jejuar, mas se você não orar, não vence. Amém? Você pode vir para a igreja todos os dias, mas se você não orar, você não vence. Se você não tirar um tempo na oração, você não consegue vencer. Amém? Porque a oração é quebrando o teu coração. Quando você liga o teu pensamento aos céus,
quando você se volta para Deus em oração. Amém? Veja bem que naquele momento ali, ela chega até os céus. E você começa a pensar naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para te salvar. Amém? Quando você começa a orar um favor do outro, naquele momento ali, o Senhor está te ajudando, confortando o teu coração, e você está atravessando a luta e as dificuldades e os problemas, você está vencendo em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando, irmãos, quando Jesus viu os problemas, pode vir. Você levanta de cabeça erguida. Se você é um crente de oração, alguém fala mal de você, você diz, ó, ele tem boca para falar, deixa que fala. Amém? Se você não deve, você entrega nas mãos do Senhor. Amém? Você entrega nas mãos do Senhor e diz, Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Porque se soubesse, não falava mal do seu próximo. Se soubesse, não falava mal da tua vida, não falava mal da minha vida, como Jesus. Mas, irmãos, nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. E quando entregamos tudo nas mãos do Senhor, nós somos mais do que vitoriosos. Agora tem pessoas que, se alguém chegar nele e dizer, olha, fulano falou que você é feio, ele vai lá ter a satisfação. Ele crê. Se alguém chegar a falar alguma coisa para ele, ele vai lá, ele não olha mais na cara dos irmãos. Glória a Jesus. Ele, até mesmo nas famílias, glória a Deus. Mas a pessoa que serve a Deus com sinceridade no coração, amém, que busca a Deus mesmo, irmãos, você pode ter certeza, alguém está falando, mas você está sendo vencedor em nome do Senhor. Alguém está dizendo mal de você, mas você está vencendo em nome do Senhor, porque a sua vida não é competitivo para Jesus criticar quem falou mal de você, mas você entrega a sua vida para Jesus e dedica a sua vida na oração, na presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. O inimigo fica terrorizado quando ele vê um crente de joelhos dobrados. Amém? Quando ele vê uma pessoa orando a Deus. Quando ele vê uma pessoa, irmãos, falando com o Pai. Porque ele sabe que naquele momento ele não pode vencer. Glória a Jesus. Ele sabe que ele está sendo derrotado. Naquele momento ali, ele sabe que muitas coisas que ele está planejando, naquele momento não pode mais fazer. Porque a sua oração começa a desamontar tudo aquilo que o inimigo está armando contra você, contra a tua família, contra Jesus, contra teus vizinhos, e contra muitas outras pessoas que você está orando. Então, por isso que a oração ela é muito importante para nós. Amém? E Jesus falou isso aqui. Se você quer vencer a tentação, ore, vigia, para que não entre em tentação. Pode mais glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. E se nessa noite você quer ser o vencedor, temos que orar, irmãos. Orar mesmo a Deus. Voltar para Deus. Tirar um tempo. Dizer, Senhor, eu estou aqui. Com o meu coração voltado para ti. Glória a Deus. E você vai ver a tua vida mudar. Você vai ver, glória a Jesus, como as coisas vai mudar na tua vida. Orar mesmo a Deus. Orar um favor do outro. Não só orar pedindo bênção para você. Né? Porque tem pessoas que só oram e dizem, Senhor, prospera a minha vida. Senhor, ó, me dá isso, me dá aquilo. Não. Glória a Jesus. Jó orou em favor dos seus amigos que tinha criticado ele. Amém? A Bíblia diz que Deus curou Jó. Amém? Os amigos que Deus tinha enviado até Jó, você vai lá e consola no céu. A Bíblia diz que eles foram consolar Jó. Ficaram 3 dias ali para Jesus, né? Junto com Jó. Nas cinzas, glória a Deus, e depois eles começaram a conversar. E os 3 amigos, glória a Jesus, e Jó, começaram a conversar. Vamos entender. Eu acho assim que você está dizendo, vamos entender, Jó, o que está acontecendo com você? Por que está vindo essa maldição da tua vida? Tem algo errado. Vamos raciocinar, Jó. Vamos ver o que está acontecendo, porque não pode. O homem se casará. Foi como você está passando, perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, está pobre, não tem mais nada. Você agora está doente, está enfermo. Tem alguma coisa errada. Vamos ensinar. Glória a Jesus, chegaram num ponto, num ponto que deveria ajudar Jó, eles estavam criticando. Vendo que Jó tinha erro, que Jó estava em falhas, e ele estava lá dizendo, não é para consolar. Eles iam para orar junto com eles, pedir a Deus, talvez cantar junto com ele,
naquele momento, para eles terem um vencedor. Glória a Deus. E eles começaram a criticar. E Deus ficou tão irado que falou para Jó: se você não orar em favor deles, glória a Jesus, ore por Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jó. Naquele momento, Jó recebeu a cura da sua enfermidade. E não só a cura da lepra. Amém? Não só a cura da lepra. Naquele momento, naquele dia, naquele momento, naquela hora, as coisas começaram a mudar para Jó. Jó começou a receber tudo em dobro novamente. Amém? As suas fazendas, os seus cargos, aqueles amigos, aquelas pessoas que ele estava ali com Jó. Glória a Jesus, o pastor disse que assim não entra para as misérias. A Bíblia diz que os parentes deles tudo vieram. Por que ele não veio quando estava, glória a Jesus, ali na miséria que estava? Não veio nem os parentes consolar ele. Glória a Jesus, é porque Deus queria provar a fé de Jó. Mas no momento que Deus curou Jó, glória a Jesus, Deus disse: agora eu vou começar a prosperar a sua vida. A Bíblia diz que os seus parentes, os seus amigos começaram a chegar até Jó. Diz: aqui está tantas cabeças de jumento, aqui está tantas cabeças de gado, aqui tantas ovelhas, para você começar. E de repente Jó estava mais rico do que era. Amém? E a Bíblia diz que os filhos dele, Deus deu novamente. Não aqueles que eram rebeldes, porque a Bíblia diz que os filhos de Jó eram rebeldes. Amém? Que muitas vezes Jó fazia sacrifício nas madrugadas, pedia misericórdia, para que Deus viesse ter misericórdia deles. Porque se juntavam em festas, e ele disse: olha, eu não sei, o que eles estão fazendo? Estão em festa, pode ser que ele maldiçoa Deus, por meus sacrifícios. E muitas vezes Jó fazia sacrifício em favor das suas famílias. Amém? Mas a Bíblia diz que Deus deu um novo filho para Jó. E quando você olhar na palavra de Deus, nos últimos capítulos de Jó, você vai ver ali que as filhas de Jó, as 3 filhas que Deus deu para ele, quando Jesus era a mais bonita do Oriente. Amém? Não existia mulher igual a elas. Glória a Deus, porque quando Deus age, irmão, Deus age quando Jesus da maneira correta, porque Deus quer é que nós se voltamos na oração, na sua presença. Pode bater palmas no nome do Senhor. Aleluia. Vamos viver em oração. Eu fui uma pessoa, olha, irmão, que eu fui pessoa, glória a Jesus, de alguém falar mal de mim, irmãos, à torta direita, eu não sei, glória a Jesus, o que acontecia? Era no serviço, as pessoas estavam entregando o patrão. Amém? Chegava no patrão e dizia assim, e o patrão vinha e falava para mim. Chegava e falava para mim. E eu, naquela época, eu estava parado. Eu estava frequentando a igreja, mas estava parado. Não dava mais para ser nada. Glória a Jesus, o patrão chegava e disse: ó, fulano falou isso, falou aquilo. Eu disse: eu tenho boca para falar. Deixa ele falar. Amém? E eu sabia de tudo que ele sabia, de tudo. Eu conhecia toda a empresa. Glória a Jesus. Tudo que eles apontavam, da maneira que eles se enganavam até do próprio patrão, eu sabia de tudo. Mas eu entrego nas mãos de Deus. Não tem nada a ver com a vida deles. Glória a Jesus, chegava até eles, tomava cerveja junto com eles, ali, dava rezada e saía. Pá. Glória a Jesus, e era assim. Glória a Deus. Nunca tirei satisfação de ninguém por alguém falar mal de mim. Glória a Jesus, a pessoa chegava e falou assim, deixa que eu. E boca é para isso. Glória a Deus, se eu não devo, glória a Jesus, para que eu vou me preocupar? Amém? É assim, se você não deve, para que você vai se preocupar? Se você deve, é o momento de você fazer uma reconciliação com Deus. Amém? Mas se não deve, preocupar para quê? Porque quando alguém fala mal de você, quando alguém critica a sua vida, você pode ter certeza que não está falando de você, mas está tocando em Jesus. Amém? Está tocando em Jesus. A Bíblia diz, irmão, que quando Saulo perseguia a igreja, Jesus encontrou com Saulo no caminho da Damasco e disse: Saulo, por que tu me intercede? Aí você olha na história, como? Jesus já tinha subido para o céu. E Jesus estava com o Pai. Como que Saulo estava perseguindo Jesus? Mas Jesus disse: Saulo, por que você me persegue? Porque Saulo estava perseguindo a igreja, estava perseguindo aquele irmão que vivia em oração, estava perseguindo aquela irmã que orava, que jejuava, que estava pregando a palavra de Deus. Amém? E quando estava perseguindo aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa humilde, estava perseguindo o próprio Jesus. Jesus estava sentindo
Então, quando alguém perseguir a tua vida, quando alguém falar mal de você, se você não quer, fique tranquilo, porque essa pessoa vai ter que prestar conta com Deus, porque está tocando naquilo que é chamado Filho de Deus. Amém? Pode bater palmas e glorificar o nome do Senhor. Porque quando você é obediente à palavra de Deus, você diz a palavra de Deus, você também é filho de Deus. E quando você é filho, Deus cuida de você. Dona Jesus, alguém pode até falar mal, mas você, Dona Jesus, não deve olhar para isso. E para isso nós temos que estar o quê? Na oração. Para isso temos que orar. Para isso temos que tirar um tempo de oração. Um momento. Nem talvez você não ora muito, mas tira um momento na tua casa. Quando você vai dormir, quando você vai deitar, Dona Jesus, de manhã, ou meio-dia, a hora que você tem oportunidade, tira um tempo para falar com Deus. Mas um tempo não para pedir cura, não para pedir, Dona Jesus, prosperidade, mas um tempo para você agradecer a Deus, orar em favor dos teus irmãos. Amém? Porque você vai ver Deus mudar a tua vida, mudar a tua história e um milagre acontecer na tua vida. Você vai ver isso. Muitas vezes nós dobramos o joelho e só queremos, Senhor, vem prosperar a minha vida. Senhor, não preciso disso. Senhor, não preciso daquilo. Nós temos que agradecer a Deus, porque Deus enviou seu Filho, Jesus. Agradece a Deus. Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor enviou seu Filho, o único que tinha, para morrer, para nos salvar. O único que o Senhor tinha. Ele estava no Monte das Oliveiras, e o seu suor transformou-se em sangue, na angústia que ele estava ali, para nos abrir a porta da salvação e dar uma oportunidade hoje para nós estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Amém? Porque não tinha oportunidade para nós, não tinha. Devemos saber muito bem disso, né? A oportunidade que tinha só para os judeus, só para o povo israelita. Com os gentios, não. Gentio, nós Jesus o caminho da água. O que esperava os gentios era o inferno. Mas quando Jesus morreu, lá que abriu a porta para nós também, amém? Que nós tornássemos uma descendência de Abraão. Glória a Deus, e com a vitória segura na nossa vida. Amém? A Bíblia diz que o céu veio para o céu não aceitou. Mas aquele que estava nas trevas, aquele que estava na escuridão, abraçou. Amém? Hoje, vai falar de Jesus lá na Judeia. Vai falar de Jesus lá no povo de Israel. Não. Jesus não existiu. Né? E quem que aceitou Jesus? O gentil, o ímpio, glória a Deus, aquele que estava na sombra da morte, aquele que estava na escuridão, ele aceitou, ele abraçou, ele aproveitou oportunidades, glória a Deus, e o inimigo fica furioso. Por isso que tem tantos casamentos acabados, tantas coisas acontecendo, briga entre as famílias, né? Hoje ninguém mais se entende na família, não tem mais um almoço com família, não, quando tem um celular para um lado, o outro para o outro, ninguém conversa mais. Glória a Jesus, ninguém conversa mais. Glória a Deus. E quando está todo mundo brigado, glória a Jesus, eu não vou ir porque eu não gosto de fulano. Eu não vou ir desta maneira. E a nora não vai na casa da sogra porque não gosta da sogra. A sogra não gosta da nora. Glória a Jesus, e assim vai. Amém? Mas a Bíblia diz que isso no final dos tempos ia acontecer. Que os inimigos do homem seriam sua própria família. Amém? Por que inimigos? Porque muitas pessoas, para Jesus, eles não usa para tentar na nossa vida, para tentar na tua vida. Amém? Levantar calúnia contra você, glória a Jesus, falar mal da tua vida. E aí que você deve responder é na oração e no jejum, na presença de Deus. E você vai ver Deus mudar a tua história. Amém? O dia que você não ligar para ninguém e falar mal de você, glória a Jesus, você pode ter certeza que você é um vencedor em nome do Senhor. Amém? E tem pessoas que falam tanto mal que ele chega na frente e parece que é um amigo. Ele chega dando risada ainda. Glória a Jesus. Aleluia. Mas tudo isso, irmãos, todas as pessoas, ele é bom. Todo mundo é bom, irmãos. Só que aquela pessoa que deixa a ruindade voltar dentro do coração dele. Deus fez o homem perfeito. Deus fez a mulher perfeita. Mas o inimigo colocou arruinadas. Amém? Porque tem pessoas que tiram a vida do outro aí, de qualquer maneira, e está ali sem dó. Isso não está na vida do homem. Deus não fez o homem com isso. Glória a Jesus. Todo ser humano tem amor. Só que muitas pessoas, o amor dele está coberto, glória a Jesus, com tantas coisas do diabo,
que o amor não consegue florar na vida deles. Amém? Tem pessoas com Jesus que ele sai tudo aquilo que tem de bom, ele só arrumar da vida dele. Ele só pensa em destruir o outro. Se alguém fala mal dele, ele começa a lançar maldição. Amém? Quando fala Jesus, é desta maneira que o inimigo trabalha. Mas se nós podemos vencer tudo isto através da oração e jejum. Amém? Que Deus abençoe tudo. E as palmas glorificam o nome de Jesus. E veja bem, o que Jesus falou para Pedro, disse: Pedro, Satanás pediu para você andar contigo, tentar a tua vida. E eu roguei que não. Pedro falou: Senhor, eu vou até a morte. Eu disse: olha, Pedro, antes do galo canto 3 vezes tu vai me negar. Amém? Glória a Jesus. E se cumpriu. Amém? Pedro não conseguiu vencer a tentação. Glória a Deus, ele não conseguiu. E por quê? Porque eles não oravam, porque eles não jejuavam. Né? A gente veja isso quando os discípulos de João Batista chegavam até Jesus e disseram: Senhor, mestre, por que nós, discípulos de João, oramos e jejuamos e os teus não? Porque eles não oravam e não jejuavam. Nós jejuamos, nós oramos. E por que os teus discípulos não? Jesus disse: olha, como o esposo está com eles, mas Jesus, ele não precisa. Jesus quer dizer, enquanto estiver com eles, né? Eles é mais do que vencedor. Mas um dia, glória a Jesus, isso vai mudar. Porque eles vão ter que orar e vão ter que jejuar. Glória a Jesus, se eles querem ser um vencedor na presença de Deus. Siga de pé. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Você vai pedir agora para que Deus toque na tua vida. Glória a Jesus, orando. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, neste momento de oração, Senhor, daqui nos encontramos na tua presença, Senhor, meu Deus querido, em oração, ó Pai. Ó Senhor Jesus querido, em nome de Jesus, ó Deus, aqui nos encontramos na tua presença, Senhor. Eu glorifico o teu nome nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento de oração, Senhor da glória, neste momento de oração que eu estou aqui na tua casa, falando contigo, Senhor, porque eu creio, eu clamo a ti, ó Pai, pela tua grande e infinita misericórdia, meu Deus, meu Pai, estenda as tuas mãos no céu, vai abençoando os meus irmãos, as minhas irmãs nesta noite, vai revelando, Senhor, as enfermidades, Senhor, vai revelando, meu Deus, a tua palavra no coração deles, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Olha essa vida, Senhor, vai operar de maravilha, vai fazer um milagre acontecer. Pai querido, vai abençoando agora, Senhor, vai abençoando agora, Senhor, vai curando, Senhor, vai libertando, Deus, através da tua palavra. A tua palavra é importante, a tua palavra é cura, meu Deus, ela se segue, Senhor, essa vida, meus irmãos, essa vida mesmo agora, vai tocando nessa vida agora, vai curando, Senhor, vai curando, meu Deus, nesta noite, Senhor, esta pessoa, aonde estiver nos assistindo, Senhor, meu Deus querido, vai de encontro deles, Pai, em nome do Senhor, meu Deus, vai de encontro deles, Senhor, para curar e para libertar, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor, nesta noite, aleluia, vai entrando nessa vida, nesses corações, vai operando maravilha, um milagre acontecer, meu Deus, Pai, vai tocando nesta vida agora, Pai querido, Pai amado, abençoa o teu povo, abençoa essa cidade, abençoa os irmãos, Espírito Santo, entra no coração deles, muda a sua história, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma e glorificar.